Graças a Deus. Você vai abrir em Apocalipse 3. Uma pergunta. Pastor Mateus, será que está fácil aí um quadro com pincel? Não, né? Está fácil? Um quadro para escrever aqui? Rapaz, coisa boa. Vai ficar melhor ainda para pensar. Apocalipse, capítulo 3, amados. Versículo 7. Se os irmãos lá de trás sentirem a vontade, quiserem vir para frente um pouquinho mais, tá bom? Fica à vontade, não é obrigado não. Mas se sentir é bom, ficar mais junto. Eu não sei como é que o som está chegando aí. O som está chegando bem aí? Meu Deus. Amém. Nós temos também o engenheiro de som ali, né? O Papa está fazendo um bom trabalho. Graças a Deus por isso. Vamos então, Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave da vida, o que abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Vamos comigo? Mais uma vez? Verso 7, amados. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem chave da vida, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Diga: Senhor, nesse momento eu estou aberto à tua ministração. Quero crescer, conhecer um pouco mais, conviver contigo dessas experiências profundas da adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu vou condensar o assunto porque tem muita coisa. Se eu fosse entrar no Éden, por exemplo, eu ficaria no Éden umas 2 horas ali dentro do Éden. Se eu entrar na arca com você, só dentro da arca fica 1 hora dentro da arca. Então é muita coisa. Então eu vou condensar bastante. Na verdade, quando fala chave da vida, aqui, o pessoal veio. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Aí, vira mais assim, eu posso ver. Aí, tá bom. Consegue ver daí? Vou fazer assim. Tá bom? Tá bom? É pra vocês aí? Tá bom? Tá. Se ficar ruim, vocês me falam, a gente muda um pouquinho, tá bom? Aqui é tudo negociável. Graças a Deus. Quando eu falo em chave da vida, o que eu estou falando de quem? Quem é o personagem central aí? Eusébio? Não, Davi. Eusébio é um jogador de futebol antigo, Pelé de Portugal, muito bom de bola. Quando eu falo de chave da vida, eu estou falando de Davi. O personagem focado aí é Davi. Vou falar um pouco sobre o rei Davi. Então, para entender o rei Davi, como que ele conseguiu essa chave? Que chave é essa? Ela é abstrata como chave? Ela é real? Ela é abstrata? Ela existe? Ou ela é só uma filosofia? Você vai descobrir hoje aqui e amanhã. Para falar em Davi, eu tenho que falar em música. Para falar em música, eu tenho que falar em Deus. Porque Deus é músico. Sabia disso? Deus é músico. Ele toca instrumento. Daqui a pouco eu vou provar na Bíblia. Ele toca instrumento, ele é músico. Então, vamos devagar, para você entender melhor. Quando João tem essa revelação, ele está dizendo que Jesus falou com ele: escreve aí, ó, aquele que é santo, é Jesus primeiro. Aquele que tem a chave. Jesus anda com a chave da vida. E ele coloca o nome, chave de Davi. Por quê? Davi descobriu um código. Davi descobriu algo que nenhum ser humano descobriu. Davi descobriu uma coisa que ninguém descobriu no mundo. Por isso que Jesus deu a ele o nome da chave de Davi. Por que que Jesus está segurando a chave com ele? Porque Davi ainda não ressuscitou. Davi está esperando os mortos ressuscitarem. Quando ele ressuscitar naquele dia, no arrebatamento da igreja, então ele vai receber de volta a chave. Por enquanto, Jesus está guardando a chave que é de Davi. Aliás, Jesus é gentleman. Ele é muito
pecado. Por isso que está escrito na coxa dele. Na Apocalipse fala que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Questionei, por que não está na testa? Por que não está no braço? Por que não está no peitoral? Por que está aqui na coxa? Não tinha outro lugar para escrever? Tem que ser na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É porque no dia que o diabo for humilhado, vai ficar mais confortável para ele ler de joelhos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, querida? Oh, glória a Deus! Vai ser muito mais educado para ele ler de joelhos, Rei dos Reis. Ele tem que esforçar a vista, graças a Deus. Para falar em pegou aí, gente? Pegou? Isso é só um porvê, tá? Glória a Deus. Vamos entrar profundo aqui. Aleluia. Para falar então em Davi, para falar em Jesus, você tem que falar em Deus, porque tudo começou com ele. Vai em Gênesis capítulo 1. Nós vamos entender. Primeiro, na verdade eu vou entrar mais profundo na chave amanhã de manhã, tá? Porque se alguém aqui, o público fosse outro amanhã, eu teria que condensar mais a mensagem e entrar na chave. Então eu vou entrar mais amanhã de manhã. Eu vou dar uma entradinha de tarde, no finalzinho, mas amanhã que nós vamos entrar na chave mesmo. Vamos entender que é uma coisa interessante agora. Aleluia. Então Deus é músico. Deus está intrinsecamente envolvido com a música. Na verdade, quando ele criou o mundo, ele criou com música. A música existe antes da criação. Na verdade, a palavra música em português, música, ela vem do termo grego mousike. Mousike está ligado a musa. Musa, que é uma variante de moça, que é uma ideia de virgem. Vou parar por aqui, porque senão... Ok. Segundo a mitologia grega, Zeus e a sua esposa e os deuses do Olimpo, quando estavam tristes, as musas, elas vinham cantar para eles. Ou seja, as musas vinham musicar, vinham fazer música. Por isso que chama-se o termo música. O termo música não é empregado na Bíblia, porque Deus não ia aceitar um termo oriundo da mitologia grega. Na Bíblia se fala em adoração, na Bíblia se fala em louvor, na Bíblia se fala em exaltação, na Bíblia se fala em produzir cânticos, alaridos, exaltação, e vai cair afora, porque é um termo totalmente grego ligado à mitologia. Muito bem. Quando Deus criou o mundo, veja lá capítulo 1, versículo 1, amados. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muito bem, na escola dominical, nos ensinaram que Deus criou os céus e a terra, foi? Aí quando eu era criancinha, menor, aí na minha escola dominical perguntava, o que é que Deus criou? Aí os meninos, os céus e a terra. Todo mundo fazia isso, os céus e a terra. Mas não foi os céus e a terra. Vamos lá. O que é que conduz uma orquestra? Se não tiver o tempo, o que vai acontecer com a orquestra? Vai tocar tudo errado. Se o baixo tocar em 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a bateria 4/4, 1, 2, 3, 4, o violão 2/2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e o teclado 6/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, vai virar uma bagunça aqui na frente. Por isso que tem que ter o tempo correto. O que é que diz o texto aí? Lembra a minha primeira parte do texto? No princípio, Deus criou o tempo, pois eu vou provar na Bíblia, no teclado, aliás, quero até pedir, quando estou falando, se pudesse pôr o teclado um pouquinho mais aqui, acho que ali está bom, tá? É só pôr o microfone ali quando eu falar. É quando eu falar, me dá o microfone. Me dá. É só pôr o microfone mais e dá certo, tá bom? Eu vou provar na Bíblia e vou provar na música que o mundo é uma partitura musical. Quer ver uma coisa para você? Não vou adiantar o assunto para você não ficar tão suspenso.
A terra que nós vivemos, ela não é uma bola assim, uma circunferência natural ou correta. Ela é o quê? Ela é achatada nos polos, não é isso? É uma semibreve. Na música é uma notinha, é igualzinha a terra. E tem 4 tempos também. Nós temos outono, verão, inverno. Daqui a pouco, peraí, fica aí, segura aí. Segura aí que vai arrepiar o osso do teu espírito. No princípio, Deus criou o princípio. O princípio pode ser criado. O princípio não existia, porque Deus não tem princípio. Deus é antes do princípio. Deus se move. Olha na cabeça agora. Deus se move em que direção? Existe o era de Deus, existe o é de Deus e existe o será de Deus. O nosso presente, passado e futuro está dentro do é de Deus, do Cronos, porque Deus criou o tempo Cronos, que é de cronologia. Então Deus existia antes do princípio, Ele criou, o princípio não existia, o princípio está aqui. Aqui está o passado, o presente e o futuro. Não é de Deus. O era dele, eu não tenho dimensão para imaginar. O era dele é o original, é o momento, é a origem de todas as coisas em que ele já coexistia. O será dele é uma dimensão que nós não entramos ainda. Nós estamos aqui no é de Deus, porque ela fala que para Deus mil dias são como 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Nós estamos dentro do é de Deus ainda. Deus criou o princípio. O princípio, obrigado, queridos, Deus abençoe. O princípio é o tempo. Então, como Deus ia criar o mundo com a partitura musical, Ele começa primeiro pelo tempo, criando o tempo, para começar a reger uma grande sinfonia que somos nós e a Terra. Agora preste atenção. Meu Deus! Um dia eu vivo, porque isso aqui é muito profundo. Um dia, desculpa, meu jeitão, eu sou apaixonado pelo que eu prego, então está certo isso mesmo. Quero chegar aqui, irmão, está certo. Bom, um dia, lá na eternidade, quando nada existia, quando havia uma desolação maravilhosa, como disse Collins, quando chegou na Lua, uma desolação maravilhosa, Deus, Ele tem uma ideia. Eu não sei quando foi isso, quantos 1000 anos-luz atrás. Mas o fato é que na primeira epístola de João, a Bíblia diz que lá no céu 3 testificam: o Pai, a Palavra e o Espírito. A Palavra é Jesus. Ele só foi revelado como Jesus na plenitude dos tempos, mas antes era conhecido como Logos. Iota eta sigma omicron, Logos, Jesus. Lá a Palavra. Um dia, está na eternidade, tudo acontecendo, Deus diz o seguinte: Palavra, Espírito, eu vou criar. O Senhor vai criar. Eu vou criar. Vamos criar. Eu vou criar algo chamado criação, homem, terra. A palavra diz: o que o Senhor falar, eu vou dar performance. Eu vou fazer existir. O Espírito disse: o que o Senhor falar e a palavra existir, eu vou cuidar. Vamos criar. Então Deus falou: eu tenho uma partitura musical, que não seria musical. Eu tenho uma partitura de sons. Na verdade, a partitura, ela nasceu em 950, com Guido d'Arezzo, na Itália. Ele morreu em 1054. Ele inventou a escrita musical. Por isso que as óperas são em italiano. Por isso que as partituras são italianas. Mezzo soprano, barítono, né? Tudo em italiano. Alguém fala italiano aqui? Eu já falo italiano, já não estou pregando, se um dia eu não estou velho, ele é parente. E aí, vai lá, ganha fora. Deus, então, Guido d'Arezzo escreveu a partitura musical, inventou os símbolos que nós hoje lemos. Antigamente era só sinais dos gregos, hieroglifos, aí dos egípcios, e Gregoriano em 650 inventou uma coisa que só ele entendia, mas Guido d'Arezzo ele fez algo mais aberto. Por isso que hoje a música inteira assim,
torna em italiano, quer dizer, os termos em homenagem à vida dele. Quer ver um absurdo? Absurdo. Carlos Gomes, o escritor brasileiro, inventou, criou, ele compôs a ópera O Guarani, e é uma ópera que conta a história dos índios e da chegada portuguesa no Brasil, mas, olha só, uma ópera feita por um brasileiro no Brasil, contando a história de índio, cantada em italiano. Não tem nada a ver, é igual o fato grego com o linguagem, não tem nada a ver, mas, por causa do filho da letra, então a comunidade musical usa os termos italianos. Ok, vamos lá. Então, Deus, no princípio, ele começou a criar a terra. Ele criou o primeiro tempo. Aí, Deus disse assim, ó, eu fiz uma partitura musical. Gente, é demais. Deus escreve uma partitura e depois ele sai criando, regendo aquela partitura. Vamos lá. Quantas notas nós temos tônicas na música? São várias notas, são duas divisões, tá? Tem a escala simples, que chama de tônica, e tem a cromática. Quem não conhece música, eu vou falar em termos mais simples para você entender. Nós temos então 7 notas, Vocês sabem quais são? Aí voltou para cá. Na cifra mundial, aqui é C, aqui é D, aqui é E, aqui é F, aqui é G, aqui é A e aqui é B. É uma cifra mundial. Ok, vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notas. Quantos dias entre descanso e criação Deus gastou para fazer tudo? Opa, estamos chegando lá. 7 dias. Deus envolvendo o descanso. Na música, por exemplo, na história da criação, qual foi o dia que Deus descansou? O dia 7º. Agora vai começar a arrepiar aí o osso do teu espírito aí. Nós temos na música, por exemplo, o Dó, aí nós temos a sétima. A sétima prepara para você ir para o terceiro intervalo. Seria Fá, Fá menor. Você fazer a escala. Então, no Dó, você tem a nota na sétima aqui. A comunidade musical adotou como uma nota de preparação. Preparação é uma nota de descanso no primeiro intervalo para o terceiro. Deus tira o 7º dia para descansar. Coincidência? Não. Nós somos uma partitura musical. Muito bem. Como eu dizia, a música tem algumas notas, né? Você tem, por exemplo, a breve, a semibreve. Eu não sou um bom desenhista, não. Essa nota aqui, ela tem 4 tempos. A terra é igualzinha a essa nota. Ela é achatada nos polos. E aí nós temos 4 tempos na terra: outono, primavera, verão e inverno. Mas tem uma nota que ela é assim, está vendo? Ela é assim, deixa eu terminar aqui. Por que ela é assim? Porque tem uma pauta, e ela está fora da pauta, então ele escreve um pouquinho em cima, e põe a notinha. O que é isso aqui? Saturno. Você nunca pensou nisso? Nunca pensou nisso? Há uma conspiração e você não sabe. Saturno, não tem aquele anel? Saturno, de longe, é a nota musical fora da pauta. Meu Deus, é a gente, os animais. Aí um dia, no meu laboratório, eu comecei a pesquisar as notas. Aí comecei a pesquisar os países, os planetas. Existe uma clave muito famosa, é a clave que faz o quê? Clave de, ela comanda as, não é isso? Qual é o astro maior do planeta, do nosso galáxia? O Sol. E os planetas são as notas. Calma, tem produção ainda. Os
planetas estão em volta do Sol, ou uma partícula musical. Estou falando para vocês partícula musical. Agora vamos lá. Um dia eu fotografei no laboratório da universidade os planetas na melhor ondulação que eles fazem, a mais harmoniosa. Fotografei Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, tudo mundo, os 9 planetas. Peguei os 9 planetas e joguei na mesma proporção dentro da partícula musical, como se fosse bolinhas de música. Segurei agora. Eu e meus amigos arrepiamos o osso da alma. Qual o som que veio? Claro, então são divididos, tem as barras aqui divisórias. Mas o som mais aproximado que veio, sabe qual foi? Esse assim, ó. Spielberg descobriu primeiro que a gente. A gente descobriu depois, mas alguém descobriu algo que nós descobrimos também. Porque no filme Contatos Imediatos, no terceiro grau, a nave que veio do espaço, ficção, né? Que veio do espaço, trazendo os que ficaram perdidos na Segunda Guerra Mundial, só se comunica com música. E a música que a nave toca é essa aqui, ó. Quer mais arrepio agora? Esse é uma partezinha do hino nacional de Israel. Tem uma conspiração. Já estou descobrindo isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está lá. Alguma coisa está acontecendo com a música aqui. Um pouquinho de física quântica. Não, quântica não. Física comum. Vamos lá. Veja. O que é que a física fala? Em relação à música ainda, Deus é a criação. Eu estou no. Meu Deus do céu. É um pãozinho com manteiga. Não chegou aquele prato ainda. Calma, gente. Calma. Veja, a física diz o seguinte: que o som tem uma velocidade. Esse aqui é o carro mesmo. São Mateus. Valeu a intenção? Valeu a intenção? Opa! Então vamos para esse aqui. Eu acho que os pincéis não gostam de mim. Ó, o som tem uma velocidade e a luz tem outra velocidade, não é isso? Ok. A física diz que o som caminha 325 metros por segundo e a luz caminha 300.000 quilômetros por hora, ou seja, a luz é infinitamente mais veloz do que o som, segundo a física e também a química. Agora, por que o som caminha assim e a luz assim? Porque a luz não necessita de atrito cósmico para se propagar, ou seja, não precisa de harmonia molecular para que ela se propague. A luz, ela apenas se propaga. Ela não precisa de massa atômica. Já o som precisa de massa atômica. Esse som aqui, ó, estou falando, ó, tá vendo aqui? Um espirro que você dá, tudo é som. Por quê? É um atrito molecular para chegar até você. Ou seja, é preciso uma massa atômica para que o som se propague. O som não se propaga no vácuo, porque o vácuo tem massa celular. A luz se propaga no vácuo, mas o som não se propaga no vácuo. Ele precisa de um atrito molecular. Mas vamos para a Bíblia agora. Eu conversei com um cientista da PUC. Ele falou: se eu fosse crente, rapaz, se eu fosse crente, eu ia acreditar que você mudou a história da física. Vamos lá, mas eu não ia acreditar. Vai estar na Bíblia, tá? Na Bíblia. Vamos lá, capítulo 1. Oh meu Deus, isso aqui é demais. Capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia. Vamos ao versículo 2 primeiro. A terra era assim e havia sobre a face do... O que eu chamo isso? Caos. O que eu chamo isso? Vácuo. Não havia nada. Agora, vamos lá, versículo 3. No vácuo. Disse Deus: haja e houve... Meu Deus do céu. Peraí. Ó, a terra era sem forma, vazia, havia abismo, era um vácuo. Disse
Deus disse, Deus falou no vácuo, haja luz. Para a física, a luz vem primeiro e o som vem depois. Mas para o Deus da física, o Pai da física, Ele manda vir o som primeiro, porque Ele fala, e depois manda vir a luz. Glória a Deus. Yes. Amém, querido? Deus é capaz, enquanto a física diz que é impossível produzir som no vácuo, Deus é capaz de produzir um som no vácuo da sua vida, um som de esperança, um som de cura, um som de libertação. Aleluia! Deus não obedece os padrões da física, Ele é o Pai da física. Amém? É isso que a física fala. Mas eu não vou entrar no nano. Se eu for entrar aqui no nano, se eu for entrar aqui, eu ficaria aqui na Biogênese com você 2 semanas falando sobre isso aqui. É muita coisa. É muito pincelado, para você entender melhor. Aí nós temos o seguinte, vamos lá com essa partitura musical, amém? Deus é o grupo de música aí. Deus cria o tempo, faz as notas. Aí vem o seguinte, vem a coisa da perfeição, né? O número 12 da Bíblia está ligado ao governo perfeito. Todo governo perfeito está ligado ao número 12. Vou dar um exemplo para você. 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 12 portas de Jerusalém, 12 mil metros, 12 mil estádios médios de Jerusalém, nos 4 cantos. Com 12 anos Jesus falava com perfeição aos doutores. 12 número de pedras que estão no testemunho do Rio Jordão. Vamos lá então na música, olha aí Deus falando de novo. Nós temos na música a escala tônica, que seria, nós já cantamos aqui. É isso? Agora aqui a escala cromática, que são os semitons, que estão no meio das notas, entre o Dó e entre o Ré. Eu tenho o Dó sustenido ou o Ré bemol. Eu tenho esses são a escala cromática, que são os semitons, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá. Nessa escala cromática são 12 semitons. Você toca qualquer música que existe no planeta, porque a grade perfeita já estava lá, os 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 pedras, aos 12 anos, Cristo falando com os homens e doutores da lei. Amém, igreja? Muito bem, nós temos na música também a divisão de execução, a execução musical. Eu acho que estou deixando ele aberto, né? Tem que ficar fechado sempre. A execução musical. Na execução musical, nós temos 3 tipos de execução musical. Temos o sopro, nós temos as cordas, e nós temos a percussão. Todos os instrumentos que existem no mundo, eles estão enquadrados nessas 3 categorias. Não há só 2 e não há 4, são 3. Todo instrumento que você pensar. Vamos começar com o sopro? Me ajude. Instrumento de sopro: saxofone, flauta, trompete, oboé, clarinete, trombone. Só esse lado aqui? Aqui ninguém vai me ajudar, não? Olha, saiu alguém aqui. Sax, tuba. Tudo isso instrumento de sopro, certo? Tem que ser soprado para executar o som. Instrumento de cordas, me ajudem. Violoncelo, violão, harpa, baixo, contrabaixo, violino, rabeca, piano é cordas. Tudo isso é instrumento de corda, esse toca. Instrumento de percussão, bateria conjunta, vamos separar: talão, bumbo, tons, xilofone, vibrafone, toca assim, jambé, bora estéreo, adufo, pandeiro, são percussão. Vamos lá agora aqui. A Bíblia diz que Deus se identifica com o sopro.
A Bíblia fala que ele soprou nas narinas de Adão. A Bíblia fala que o seu sopro falou no redemoinho com Jó, numa brisa suave falou com Elias, que ele com o seu sopro abriu o Rio Jordão, com o seu sopro abriu o Mar Vermelho. Ou seja, Deus está relacionado ao sopro. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 diz: soará a trombeta de Deus do arrebatamento. Quando chegar a hora de Cristo buscar a sua igreja, Deus vai tocar a sua trombeta. A trombeta não é do anjo, a trombeta não é do arcanjo, é a trombeta de Deus. Ele vai tocar a trombeta dele. A Bíblia diz que lá no Sinai, Deus falou para Moisés: prepare o povo, que eu vou descer. E quando ele desceu, senhoras e senhores, desceu com som de buzinas, com som de trombetas. Deus é o sopro, aleluia. Ele identifica com o sopro, e no dia do arrebatamento, ele vai pegar aquela trombeta de ouro que ele tem, vai pegar e vai dizer: filho, vai buscar a noiva, que eu vou tocar a marcha nupcial. A marcha da igreja vai ser tocada pelo Pai. Glória a Deus. Yes. As cordas representam de Jesus, porque as cordas são tangíveis. Você tange as cordas. E a Bíblia diz: vimos e tocamos a palavra da vida. Ele é a parte tangível da Trindade. Percussão é o Espírito Santo. Lá no Salmo 150, os três estão de volta ali: adorar ao Senhor com a harpa e a flauta, sopro, com a tufes, que é o Espírito Santo, com a harpa e saltério, que é Jesus. Os três estão juntos lá. O Espírito Santo é a percussão, que ele faz barulho. Aleluia. A Bíblia diz que no Pentecoste ele desceu, e desceu fazendo um grande barulho. Então aqui tem percussão. Cadê a percussão do Espírito Santo? Cadê a percussão? Cadê a percussão? Cadê a percussão? Cadê a percussão? Glória a Deus. Eita! Aleluia. Nós temos na música 3 tipos de modalidade. De modalidade de tocar os instrumentos que vão publicar uma canção. Nós temos a melodia, essa melodia não dá, não tem como, né, identificar a música. Nós temos o que? A harmonia, e nós temos o ritmo. O ritmo é o que coordena uma orquestra. São as 3 divisões de modalidade de execução de uma peça musical. Vamos lá, vamos falar aqui da melodia. Se eu tocar aqui a melodia, meu Deus, vai estar bem baixo aqui. Ok, se eu tocar assim, ó. Qual é a música? Ganhou o CD. Não, ganhou o CD. Depois nós vamos dar o CD para o pastor aqui, ó. Você identificou a música por causa da melodia. Agora, se eu tocar assim, ó. É a harmonia, porque a harmonia preenche a peça musical. E o ritmo é o tempo. 1, 2, 3. Não há dele. O ritmo é dito como o guia da orquestra. Muito bem. Deus é a melodia. Deus é a melodia. Por quê? Deus dita as ordens. Deus esclarece as leis. Deus fala: não faça, não diga, é pecado isso, é pecado aquilo. Deus dita a melodia. Ele fala exatamente o que tem que ser feito. Jesus é a harmonia, porque a sua glória enche a igreja, enche a terra. A harmonia de Cristo enche o nosso lar, a nossa vida, a nossa família. O Espírito Santo é o ritmo, ele é o guia, porque lá em João Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. O ritmo é o guia, ele está guiando a igreja. Igreja é por aqui, ó, é nesse compasso, é nessa marcha, é numa só fé, num só Espírito, num só amor, numa só verdade. Esse é o caminho, igreja. Por aqui, ó, esse é o ritmo da igreja. E o ritmo está ligado à percussão, que também é o Espírito Santo. Glória a Deus. Pegou aí? Você está sendo abençoado, amém? Quer que eu pare ou não? Pode continuar?
Amém. Glória a Deus. Para você entender essa partilha de Deus, nós temos na música os chamados acidentes musicais. São três. Qual que é um deles aí? Alguém falou. Pode falar, é isso mesmo. Alguém falou, aí ó. Aí pode falar. Sustenido. Pode falar assim mesmo. Isso aqui é uma escola, pode errar, gente. Ó, não é meu intenção é constranger ninguém. Erra à vontade, mas arrisca, fala coisa com coisa. Um acidente musical, fala, acidente de ônibus, entendeu? É uma escola, pode errar à vontade. Então, o primeiro acidente musical é o sustenido. Aí tem outro sinal. Bemol. E tem mais um outro. Teclado. Olha, pessoal. Vem cá, o que está acontecendo? O lado daqui não fala nada. Miguel, não sei. São visitantes. Aqui, fica à vontade. É que o pessoal da igreja está falando que são visitantes. Fica à vontade. Mas arrisca também, me ajuda aí para ficar feio você. Ok. Aí nós temos a música o sustenido, o bemol e o B4. Amém, queridos? O que é a função desses sinais? Vamos lá, caminhando. Eu estou tocando a partitura, aí ela veio completa, dizendo o seguinte, que naquela linha de Ré, todo Ré é sustenido. Então estou no Ré aqui, ó. Só que nessa partitura todo Ré é sustenido. Outra partitura vem dizendo que todo Ré é bemol. Então, no começo da clave, da armadura de clave, então é dito, esse aqui será sustenido, esse aqui será bemol, no começo da clave. Só que lá no meio da pauta, me aparece o tal do B4. O que é que o B4 faz? Exatamente, ele volta a nota para o tom natural. O que era Ré bemol, vira Ré. O que era Dó sustenido, vira Dó. Porque o B4, ele quebra a ascensão ou a descência do bemol e do sustenido. Na partitura da nossa vida, quando nascemos do hospital, o inferno, o diabo, o pecado, já colocou, esse aí vai ser sustenido, porque a vida dele vai ser de muita preocupação, coisas a mais. Sustenido é um tom acima, né? Tem gente que anda com um tom acima, já viu? É preocupado demais, a Madalena era sustenida, cheia de demônio, né? Ela tinha a mais, né? Pessoas que estão, isso aqui vai ser preocupado, vai ser estressado, isso aqui vai ser difícil de lidar. O outro nasce, vai em pecado, coloca, vai ser bemol, vai vir para baixo, bemol meio tom abaixo, vai vir para baixo, vai ver triste, vai ser a pessoa assim, chega na pessoa assim, e aí, meu irmão, pai do senhor, tudo bem? Umas dores aqui, né? É o bemol, só vive para baixo. Até que você encontra no meio da vida o B4 que é Jesus. Ele transforma em tom natural. Ele tira o bemol, ele tira o sustenido, ele dá uma nova vida para você. Jesus é o B4 de Deus na partitura da sua vida. Ei! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na música, nós temos os tons menores e os tons maiores. Tom menor e o tom maior. O tom maior e o tom menor. Ok? O tom não é de Antônio, não. É o tom mesmo, tá? É o tom da música. Ok. Então, eu estou aqui em, vamos supor, eu estou aqui em Dó. Melhor, eu estou indo lá. Lá maior. Aqui é Lá maior. Agora Lá menor. Fecharão o meu cachorro. O tom menor é um tom de tristeza.
é um tom de angústia, é um tom que não expressa alegria. O tom maior é o tom de alegria. Toda alegria. Por que o tom menor e o tom maior? Muito bem. Ei, você quer tom demais? O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em conjunto. Ok? Um acorde, para ser acorde, tem que ter 3 notas, no mínimo. Se eu tenho só uma nota, eu não tenho um acorde, eu tenho uma melodia. Se eu tenho 2 notas, eu não tenho um acorde, eu tenho um letra. Agora, se eu tenho 3 notas, eu tenho uma corda. O Pai, a primeira nota. O Filho, a segunda nota. O Espírito Santo, a terceira nota. Por isso que a marcha do casamento começa assim. Porque tem que ter Pai, Filho e Espírito Santo no seu casamento. Vamos lá. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são tão harmoniosos entre si que eles não brigam. Eles têm o mesmo pensamento, têm uma palavra só, falam a mesma linguagem. Vamos lá. Eu vou subir o teclado e descer, só mudando o dedo de lugar. Eles não vão brigar. Na música existe a música agradável e tem a cacofonia. Cacofonia. O que é isso? Lá vem aí. Ok. Lá no Brasil, rapaz, agora tem uma única só que desce. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe comigo. Ok, tô brincando, pensa de uma bênção. Brincadeira. Ah, veja bem, aí eu tenho aqui, ó, o Pai, que é a primeira, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 não brigam, ó. Eu só mudei o dedo. Onde eles forem, não tem som desagradável. É harmonia. Eles são um. Eles falam a mesma linguagem. Tem um som coletivo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são harmoniosos. Aleluia. Aí eu tenho o Pai. Eu tenho o Filho. Eu tenho o Espírito Santo. Os 3. Como é que se dá a nota menor, pelo menos no piano? Se eu tirar a nota do meio e der um bemol dele, cair, uma queda. Vendo aí? Era o maior, né? Um lá, por exemplo. Agora, meio tom abaixo. Mesma coisa. Porque o tom menor me traz tristeza. E traz angústia. Qual que é a primeira nota que eu falei? Tem a segunda? A terceira? Qual é a nota que eu vou tirar meio tom para ficar menor? A do meio, que é G. Sem Jesus na vida, a vida é triste. Sem Jesus é angústia. Sem Jesus é cansaço. É fado. O fado em tom menor? O bolero em tom menor? A Bíblia diz em Romanos 8 que a terra geme, porque a terra está em tom menor. O pecado bagunçou com a terra. Antes do pecado era alegria. Quando o homem pecou, por isso que Cristo veio, porque ele é o do meio. Ele veio para trazer salvação. Aleluia. O pecado tirou a vida.
Jesus veio e ressuscitou. Ele é o rei, é o rei. Ele é o filho esperado. Glória a Deus. A terra geme em tom menor. Por quê? A geologia jogou uma sonda no seio da terra e descobriu um som assim. A terra emite um som. Pode ver que a natureza tem som. As árvores têm som. Até cachorro late, não é? Eu já vi cachorro cantar, cara. Cachorro cantar. Viu? Cachorro cantar. Ó, a terra geme. E esse gemido que a geologia descobriu, os músicos identificaram como um tom menor. Os passarinhos cantam em tom menor. Está provado que os passarinhos, todo o solo que você vê do passarinho é em tom menor. Por quê? A natureza foi impactada pelo pecado em tom menor. Você viu isso de terror? É tudo em tom menor. Sexta-feira 13, ele vai aparecer. O irmão Fred Krueger é em tom menor. Veja que as músicas folclóricas do mundo inteiro em tom menor. Veja os árabes. Os árabes cantam. Não é isso? É em tom menor. Não fala português. Aí começa o choro, vai embora. O mundo canta em tom menor. Veja lá na Índia, a ópera do jegue. Já acabei você ver. É ópera do jegue. É jegue cantando. Porque o mundo está em tom menor. A terra geme mais, Romanos 8 fala que a terra geme esperando a manifestação da nova do meio, esperando a manifestação dos filhos de Deus. É isso, glória a Deus. Então, quando Cristo vem, ele retoma aquela nota de tristeza, agora vira a nota de alegria. Presta atenção comigo numa coisa agora, meu Deus demais. Existe só um país no mundo que canta em tom menor, mas canta com alegria. Esse país está dizendo com essa música: tudo bem, diabo, eu estou subordinado ao pecado que o mundo recebeu, a nota que foi arrancada, mas a nota vai vir. Nós vamos trazê-la ao mundo, e por isso cantamos, paradoxalmente, cantamos com alegria essa tristeza do pecado. E esse país é Israel. Eles cantam em tom menor, mas cantam com alegria. Por quê? Eles vão trazer Jesus ao mundo, o Messias. Jesus Cristo vive, o Messias vive, o Messias vive. Ele vive, porque Ele vive, posso crer. É a nota do meio. Jesus é a nota do meio. Ele veio trazer de volta a alegria para a terra. Quando Deus criou você, Ele criou a partitura musical. A partitura musical, ela é composta por alguns sinais.
Pastor Mateus, meu horário está. São 5h15. Eu já falei quantas horas? Aí. Você não foi embora ainda? Então não dá mais 10 minutos para terminar? 20. É porque eu falei, eu estou condensando. Eu tive que ter 8 horas para fazer isso aqui. É sério, é muita coisa. Mas, eu não vim aqui brincar, né? Não vim aqui brincar. Me trazer de Deus uma palavra para você. Vai te abençoar, vai te ajudar. Agora você ficar aqui falando com você. É porque é o pequeno príncipe. Está vendo? A partitura musical é composta por quantas linhas? 5 linhas. E quantos espaços? 4 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Presta atenção aí. A partitura musical é composta de 5 linhas e 4 espaços. Eu estou terminando já. Aleluia. Quer dizer, tem 15 minutos agora. 20. O que está ok. O número 5 na Bíblia está ligado ao trabalho. O número 5. Quantos dias úteis temos na semana? 5 dias. Quantos dedos dos pés? Normalmente, né? Quantos dedos nas mãos? Com os pés de trabalho. Com as mãos de trabalho. 5 dias na semana. Número 5. Deus criou a terra com partitura, ou seja, com trabalho. O que a Bíblia fala? Jesus falou assim: Jesus, meu pai trabalha até hoje. O número 5 está ligado ao trabalho. Veja aqui, nós temos 5 cortinas do tabernáculo. Veja aqui, lá em Efésios 4:11, Efésios 4:11, o trabalho do apostolado são 5. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Número 5 é o número do trabalho da igreja. Coloca a sua mão esquerda comigo assim. Repita comigo o que eu vou dizer, fazendo esse gesto aqui, ó. Diga assim: o apóstolo cobre todos cobrem ele. Mas assim, o profeta indica o caminho, lembra as leis e fala do futuro. O evangelista é o dedo maior, porque é a extensão da mensagem. O do anel, o da aliança, é o pastor que cuida da noiva de Cristo. E o midinho é o mestre, que quanto mais sabe, menos aparece. Quem fala não é, e quem é não fala. E o midinho, que é o mestre, ele limpa. Pode repetir, ele limpa as heresias. Vem, glória a Deus. Vamos de novo para não esquecer, rapidinho agora. O apóstolo cobre todos cobrem ele. O profeta indica o caminho, fala do futuro. O evangelista, dedo maior, extensão do ministério. O dedo da aliança é o pastor, cuida da igreja. E o midinho é o professor, é o mestre. Quanto mais sabe, menos fala. A linha passageira é a heresia do nosso povo. O 5 é o número do trabalho, porque Jesus derramou o sangue 5 vezes. Primeira vez, ele derramou o sangue de Getsemane, quando teve uma hemorragia interna. Ele teve uma descarga psicológica muito forte do que havia de passar, rompeu os seus vasos internos. Ele teve a primeira convulsão ali, ele derramou sangue. Esse sangue derramado foi no Getsemane. O segundo sangue derramado foi nos açoites, quando bateram em suas costas e cortaram suas costas. A segunda vez derrama o sangue. A terceira vez que derrama o sangue, ele derrama na coroa, quando bate na sua cabeça, e o sangue sai a terceira vez. A quarta vez, derrama o sangue dos cravos, quando bate nos seus pés e nas suas mãos. E a quinta vez, derrama o sangue da lança. Ele trabalhou.
trabalhou a salvação. Lá em Isaías 53 fala: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. O primeiro derramar de sangue tem um significado. Esse derramar de sangue, segundo Coríntios 16, fala assim, a Bíblia, que lá no 55-56, fala assim: o sangue do último Adão, que o último Adão que veio buscar o primeiro Adão que havia caído. Em Lucas 22:44, a Bíblia fala que o sangue de Jesus caía até o chão, significava o sangue do último Adão, que é Jesus, segundo Coríntios, buscando o primeiro Adão que havia caído por terra. O Adão que veio do céu, buscando o Adão que veio da terra. O Adão que veio do céu, trazendo de volta o Adão que veio da terra. O Adão que foi feito pelo céu, agora resgatado de volta pelo outro Adão que veio do céu. O segundo sangue derramado tem relação às nossas enfermidades, porque foi os açoites. A Bíblia fala em Isaías 55:53, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Há uma carta no Museu do Cairo, dizendo que um homem da época que participou desse momento de Cristo, não está na Bíblia, mas é uma carta teológica. Ele diz o seguinte: eu vi quando despiro o Nazareno, e eu vi quando bater em suas costas, quando o sangue dele espirrou, tocou num cego, e o cego começou a ver. Quando o sangue dele espirrou, tocou num coxo, e o coxo começou a andar, glorificando a Deus. Esse sangue é para a cura das enfermidades. O terceiro sangue que ele derrama é o sangue da coroa, porque a Bíblia diz que a coroa tinha um espinho. A Bíblia fala que quando Adão pecou, Deus disse: a terra produzirá espinhos e abrolhos. Portanto, a rosa não tinha espinhos. A rosa, o espinho da rosa é o significado do pecado, e foi espinho que ele recebeu na cabeça da coroa. A coroa de madeira representava a coroa viva, que era Jesus, porque em João capítulo 1 fala: o verbo se fez carne e nada foi feito sem ele. Ele era a coroa da criação que foi afetada pelo pecado. Aquele espinhos levado na cabeça de Cristo, quando o sangue toca no espinho, está profetizando a restauração contra o pecado. Aí você, Apocalipse tem em 21 dizendo: eis que vejo novos céus e nova terra. Quando o sangue da coroa molha, quando o sangue da coroa viva molha a coroa do espinho, está profetizando: eu vou restaurar a natureza. Olha a Deus! O sangue derramado é o sangue das nossas dores, dos nossos pecados, o pecado da cruz ali, aquele sangue, e foi batido em 4 lugares, ou seja, com base, número 5, o trabalho, e com base, aquele sangue foi para remir nossos pecados. A cruz para os romanos era um símbolo de condenação, porque era uma pena de morte, era uma pena capital, quem fosse pendurado morria. Para os judeus, a cruz era um símbolo de maldição, está em Levíticos, maldito que foi pendurado no madeiro. Mas quando o sangue precioso de Jesus começa a molhar a cruz, o que era a condenação agora torna-se a nossa salvação, o que era a perdição agora é a nossa bênção, a nossa eternidade. O sangue limpa a cruz daquele lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! O último sangue derramado foi na lança, quando feriram Jesus do lado. Aí tem uma coisa muito interessante: a Bíblia fala que saiu água e saiu sangue. Na verdade, o pericárdio é a membrana que envolve o coração. Quando ele é pressionado, ele se rompe. Naquele momento ele se rompeu, criando aquele soro aquoso, que já é aquoso mesmo, e também a água ali junto com o sangue. O sangue saiu do lado dele. O sangue significava que o sacrifício expiatório tinha consumado, não poderia mais derramar outro sangue de outro cordeiro. A água significava a dispensação do Espírito Santo que havia de vir. O fato dele ser ferido do lado, ele diz o seguinte: Deus feriu Adão, o primeiro Adão do lado, para tirar Eva, e o último Adão também foi ferido para nascer a Eva, que é a igreja, a Eva espiritual. A igreja nasceu do lado de Jesus, na lança que entrou. Oh meu Deus, quando Deus abre Adão lá, tira a costela e faz Eva, ele feriu Adão do lado. Aí vem Jesus na cruz do Calvário e é ferido do lado para nascer você, nascer a igreja. E assim como Deus colocou o sopro de vida no homem no Éden, a igreja recebeu o sopro lá no Pentecoste, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, a noiva de Cristo, ali do lado. O primeiro ferimento foi feito por Deus, o último foi feito
são 4 pontas do altar, são 4 cantos da terra, são 4 cavaleiros do Apocalipse, são 4 evangelhos. Eu não vou entrar aqui, não vou ficar a tarde inteira. Eu vou encerrar. Vamos ficar sempre os pés. Aleluia. Glória a Deus.